cresci no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada São José do Buriti. É uma cidade muito pequena. Eu sou de Fortaleza, nascido e criado em Fortaleza. Estudava numa escola de bairro, depois mudei para uma escola maior. E eu tinha sonhos de estudar, muito porque minha mãe não tinha tido oportunidade de estudar. E ela sempre me incentivou muito. Eu sempre estudei em escolas públicas, né? Eu venho de uma família de baixa renda. Ao longo do meu ensino médio, eu cursei ensino técnico em administração, integrado ao médio, numa ETEC do interior de São Paulo. E eu entrei no site, eu vi que tinha um programa de bolsas. Eu me apaixonei pela escola, me apaixonei pela visão da escola. E eu vi que eu me enquadrava no perfil. Por acaso, eu acabei conhecendo o INSPER, acabei entrando no site do INSPER, fiquei completamente apaixonada pelo curso de engenharia que tinha aquela proposta hands-on, aquela proposta mão na massa, uma proposta completamente disruptiva para um curso de engenharia no Brasil, e eu resolvi prestar o programa de bolsas. Eu descobri o INSPER, cara, eu já estava fazendo faculdade lá em Fortaleza, descobri que existia a faculdade, o INSPER, descobri o programa de bolsas. Me inscrevi, passei e vim. No dia que saiu a resposta da bolsa, né, eu tava ansiosa, esperando, falei, meu Deus, o que vai acontecer? Liguei pra minha mãe e falei, mãe, passei, já sei qual faculdade que eu quero ir, agora não preciso escolher mais, porque eu tenho certeza que é o INSPER. Eu nunca senti algo antes como aquilo. Pra mim era a concretização de todos os sonhos que aquela menina tinha. E naquele momento, eu não sabia que a minha vida ia mudar tanto. Primeiro, a primeira coisa, se não existisse bolsa, não existia Ernesto no INSPER, entendeu? Não tem como, não fazia, estava muito longe da nossa realidade, então acho que poder entrar numa universidade da qualidade do INSPER só foi possível para mim pela bolsa. O grande objetivo do programa de bolsas, né, do ponto de vista institucional, era trazer diversidade para o corpo discente. Na verdade, criar um corpo discente, construir um corpo discente diverso, de ideias, de propósitos, de visão de mundo. O que eu acho que é uma das grandes qualidades da população brasileira, que é a capacidade de lidar com a diversidade. E todos nós sabemos a quantidade de talentos que estão por aí mundo afora e que obviamente não têm oportunidade. Aliás, esse é um dos problemas do Brasil, tolerância e oportunidade. É uma realidade mesmo que a depender do CEP onde você nasce vai destinar seu futuro. Isso é inadmissível. Todas as pessoas que nascem no Brasil têm que ter as mesmas oportunidades para realizar seus sonhos. Não importa se elas nascem na periferia de São Paulo, na zona rural no Nordeste, em bairros ricos, todos têm que ter a mesma oportunidade. A gente começou a colocar esforços onde estão esses talentos acadêmicos, porque a questão financeira a escola estava preparada para suprir, e a parte deles era trazer o gosto pelo estudo, a curiosidade intelectual, acreditar na educação como meio de geração de possibilidades para eles na vida, e a gente teve o desafio então de investigar e procurar esse pessoal. Até no Ceará a gente foi parar, né? O mundo ele é muito maior do que essas 8 quadras que cercam a faculdade, e trazer gente de fora, você traz, cara, perspectivas diferentes de problemas, você traz novos problemas para dentro da faculdade. Eu acho que tem um ganho de ter diversidade dentro do corpo de alunos, que é super importante para a formação, tanto como profissionais, mas para a formação cidadã também, que eu acho que a faculdade faz parte disso. A história do INSPER é uma trajetória, as coisas vão acontecendo, é um processo. Então nós temos vários marcos. Um marco importante foi a criação das nossas bolsas não restituíveis integrais. Outro marco aí foi mais gradual, é o engajamento progressivo dos nossos ex-alunos, chamados alumni, no nosso fundo de bolsa. Nós temos um número crescente de alumni que hoje contribuem para o Fundo de Bolsas, o que nos deixa extremamente felizes e orgulhosos. Outro marco importante foi a Toca da Raposa, que foi o primeiro dormitório que nós tivemos aqui no INSPER, voltado para os bolsistas integrais. Para pessoas como eu, que são de fora de São Paulo, existe a Toca da Raposa, né, que é um residencial incrível que foi construído pelo INSPER para abrigar esses talentos do país inteiro e conseguir viabilizar que essas pessoas estudem no INSPER. Então, é um espaço bastante colaborativo que me possibilita me dedicar integralmente aos estudos no INSPER. O programa de bolsa permite que essas pessoas, que esses jovens, consigam atingir seus sonhos, cursar os cursos de interesse numa instituição de excelência. E isso vai refletir em toda a vida desses jovens. Do lado da instituição é muito importante porque
esses alunos trazem um dinamismo grande para a escola. O INSPER também é um sonho de quem acredita no Brasil, né? Eu acho que aí todo mundo sai um pouco imbuído dessa vontade de fazer diferença, levando esse senso de pertencimento, esse olhar pragmático para onde a gente vai depois de sair aqui do 4A300. INSPER, na verdade, vem de inspirar e pertencer. Então, esse pertencer que nós queremos realmente colocar os nossos alunos, que eles pertencem à nossa comunidade. Eles, na realidade, estão ligados à escola perenemente. Então, a gente colocou muita energia em criar esse senso de comunidade, de engajamento, de amor à camisa, que é independentemente de qualquer contrato, é em outro lugar que está esse compromisso. Meu sonho também é poder adotar alguém como mentora, como madrinha para o programa de bolsas e poder devolver ao INSPER tudo que eu recebi. E eu posso acompanhar hoje como doador, como parceiro do INSPER iniciativas, né? Ter essa troca e poder ajudar pessoas que vêm de uma realidade parecida com a minha, acho que isso para mim é muito legal. É um grande desafio e nós estamos aqui no INSPER dentro do nosso microcosmo, que é ensino superior, dentro daquilo que nós achamos que podemos fazer bem e adicionar valor, procurando fazer o melhor para contribuir para esse fim. E eu espero que o programa de bolsas esteja apenas começando, porque é claro que todos nós aqui temos um limite, mas ele de fato cria, enfim, impactos mais que proporcionais. É muito bom pensar no futuro do programa, né? Daquilo que a gente colhendo os benefícios do que evoluiu até aqui e o que a gente espera, o que a gente sonha para frente. Eu acho que hoje trabalhar com a educação é pensar que a oportunidade não pode ser só para alguns, não pode ser para o aluno que já está engajado, tem que ser para engajar um aluno também. Tem que pensar grande, tem que sonhar. Quanto mais jovens a gente forma, né? Quanto maior a oferta, né, de um programa desse para esses jovens, maior o impacto potencial para o nosso país. Convidados de hoje para o terceiro webinar da série A Revisão do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, hoje com a revisão de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então eu queria agradecer muito a presença aqui do Washington Fajardo, um parceiro muito antigo do Arco Futuro, enfim, a gente já conversou muito, já projetou muito, já fez muita coisa junto, estamos muito felizes que o Washington esteja hoje no Rio de Janeiro. Enfim, sabemos aí que é um dos grandes urbanistas e sempre foi um parceiro muito grande, inclusive, se não estivesse lá, estaria conosco aqui no INSPER, porque ele tinha um núcleo reservado para ele, que ele ia coordenar, que era o núcleo de moradia. Agradecer também aqui a presença do César Azevedo, temos tido também aí, já nessa curta gestão, muitos diálogos, muita abertura, muita reflexão e muita vontade de fazer. Tem sido, de fato, um convívio muito positivo e temos certeza aí, há um objetivo de transformá-lo em produtivo, né? De fato, a agenda, enfim, muito consciente da urgência, das demandas e principalmente da complexidade do tema que a gente debate hoje, que é a revisão de um plano diretor estratégico como a cidade de São Paulo. E hoje nós temos aqui para nos prestigiar duas arquitetas e urbanistas. Eu não vou perder tempo falando o currículo delas, senão a gente iria metade, pelo menos, do webinar com a trajetória, seja da Marta Dora Gronstein, enfim, que é um prestígio, um privilégio enorme ter você aqui, Marta. Muito obrigado pelo teu convite. Você é uma referência para todos nós da arquitetura. Eu costumo dizer assim que todo mundo aqui já passou pela Marta, assim, teve uma experiência na vida acadêmica ou profissional com a Marta. Então, realmente, para nós ter você aqui é um privilégio. Muito obrigado pelo convite. Esperamos tê-la mais vezes aqui conosco, tá? E a Diana Lemos, que já é também colaboradora aqui do laboratório no Núcleo de Cidade e Regulação, né, com o Vitor Carvalho Pinto, enfim, tem sido já uma parceira dos nossos debates de todas as quintas-feiras e que está aqui também representando o Rio de Janeiro para esse, enfim, interessante, instigante debate sobre a revisão dos dois planos diretores. Então, no primeiro percurso, nós trouxemos os principais, ou pelo menos os mais icônicos agentes da revisão do plano diretor, que foi o ex-prefeito
ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-presidente do Secov, né, o Cláudio Bernardes. No segundo, nós trouxemos os dois ex-secretários, o secretário que desenhou o plano diretor, Fernando de Melo Franco, e o secretário que viveu na prática a execução do plano diretor, que foi o Fernando Chucre, e hoje nós estamos aqui com o César Icuochon para dizer assim, que quais são agora os desafios, são os dois secretários no cargo, enfim, com a missão, de fato, de conduzir esse processo, que ganhou, né, uma complexidade adicional, que é uma pandemia, e que traz aí uma série de novidades, uma série de complexidades e também uma série de limitações. Então eu queria passar primeiro a palavra para o Washington, nosso convidado de honra, para fazer aqui uma apresentação sobre o Rio de Janeiro. Depois, na sequência, a gente terá uma apresentação do César e aí nós vamos começar o debate. Então sejam todos muito bem-vindos, um prazer enorme estar com vocês aqui nesta tarde. Oi, Tomás, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar com você, com a visão do plano diretor, esse desafio de promover a revisão do instrumento que tem uma importância para a qualificação de toda a cidade, um instrumento que tem um papel fundamental, não é uma panaceia, ele não é nenhuma... não é uma ação mágica, não resolve os problemas da cidade, mas tudo começa por ele, e começa por ele por um caráter especial. Então, eu queria mostrar, o Rio tem uma tradição de fazer planos, mas especialmente nos últimos 10 anos, a cidade, especialmente a partir da sua comemoração dos 450 anos em 2015, a cidade começou a organizar um sistema de planos que são muito interessantes a gente olhar a multiescalaridade deles, né? Então tem um plano, que é o Plano Visão 500, que ele olha para 2065, que é um plano na escala do sonho, né? Que o que imaginamos como cidade nesse arco temporal tão longo, uma escala planetária, um plano, então, do desenvolvimento sustentável que absorve o tema dos desenvolvimentos, dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, um plano que tem, então, um caráter de enfrentamento da questão climática. E aí temos o nosso tópico aqui, o plano diretor, junto com seus outros planos, como a luz, o uso e ordenamento do solo, e abaixo dessa escala, da escala da cidade, é uma escala de governo, que é o plano plurianual, aquele que organiza, então, as finanças e os objetivos da cidade, e o plano estratégico, que está começando até a ser feito agora, que é um plano de metas de governo, né? Então, a única diferença entre todos esses planos, do plano diretor em relação a todos esses outros, é que ele é um plano de natureza política. Todos os outros planos, que têm processo participativo, que têm escuta pública, mas eles não têm o grau de contencioso que o plano diretor tem, essa natureza de dissenso, porque o plano diretor ele precisa absorver o que pensa a sociedade sobre o seu território. Esse processo do plano diretor, a revisão do plano diretor do Rio, começou logo depois da promulgação do plano diretor, lá em 2011, mas tomou corpo a partir dos últimos 2 anos, com os grupos de trabalho internos entre os técnicos da prefeitura, que produziram um diagnóstico intersetorial desse plano diretor. Isso é fundamental. Como eu tenho dito, é importante que a gente possa fazer uma pergunta para o plano diretor, o que deu certo, o que deu errado. E é interessante, olhando então o que deu certo nos últimos 10 anos, o plano diretor do Rio, Tomás, ele teve uma iniciativa de organizar 4 macrozonas para a cidade, que seriam 4 diretrizes territoriais. Então, definiu uma macrozona incentivada, que é a zona norte do Rio de Janeiro, que vocês estão vendo aí em amarelo, uma macrozona controlada, que vem a ser essa faixa litorânea mais famosa da cidade, que vai do centro até a zona sul, até ali a região de São Conrado, que é essa região em vermelho,
uma macrozona condicionada, que é a região da Barra da Tijuca em direção a Guaratiba, que é essa cor aí meio laranja, ocre, e a Zona Oeste, que é a região de Bangu até Santa Cruz, que é a macrozona assistida. Assistida quer dizer, então, que o desenvolvimento dessa área depende de uma assistência de investimentos públicos, e a macrozona condicionada significa que o desenvolvimento urbano dessa região está condicionado a mais realização de parcerias público-privadas, na medida que é uma área que demanda, que tem uma demanda maior por investimentos privados. O que aconteceu, então, nos 10 anos? Olhando para essas macrozonas, várias coisas aconteceram. Então, você teve na incentivada, por exemplo, o Parque de Madureira foi feito, um dos maiores parques da cidade. Você teve um aumento de vilas olímpicas, você teve um investimento importante no controle de alagamentos na região da Praça da Bandeira. Teve os BRTs, o BRT Transcarioca foi concluído, a Transbrasil ainda está em obra, em conclusão até o ano que vem. Houve a requalificação de muitos espaços públicos na região do Porto e na região do Centro, com incremento de mobilidade também com o VLT. Houve um trabalho de regularização urbanística dessa região, não ainda com a escala desejada. Houve melhorias ali nesse nó viário da entrada da região central do Rio. E na controlada, houve o aumento do metrô. Eu vou passar meio rápido para não ficar aqui nesse discurso muito oficial, né? Houve, então, investimentos nessa área controlada, e eu até dou destaque ali, que é uma coisa que está acontecendo ainda nesse ano, que é o Reviver Centro, ainda dentro do plano diretor vigente, uma atenção com o desafio da área central. E na região assistida e condicionada, então, em contraponto do que deveria ter acontecido, que seria um crescimento, um crescimento residencial, com aumento de unidades residenciais na área incentivada, isso acabou acontecendo na área assistida, muito em função do impacto de programas como Minha Casa Minha Vida, que tornaram, de uma maneira relativamente mais fácil para a produção do mercado, o investimento em habitação de interesse social, que sabemos hoje que, na verdade, acaba sendo um subsídio ao mercado habitacional popular. Mas houve também investimentos de infraestrutura, construção de novos túneis, etc. O que não foi feito? Como é que eu passo aqui agora? Espera aí que ele não está passando aqui. Só um momentinho que eu não... Tranquilo. Pronto, foi. O que não aconteceu? O que ficou no papel? Muita coisa ficou no papel ainda, e eu acho que esse é um ponto fundamental quando a gente fala de revisão, que a gente precisa analisar com muito cuidado o que não deu certo. Então, ainda tem uma necessidade de ter uma atenção especial com o tema da urbanização de favelas. Eu entendo que há um certo cansaço intelectual sobre esse tema. A gente tem repetido soluções como do Favela Bairro, né? Acho que é necessário que a gente avance nisso. Eu tenho hoje concentrado mais tempo no tema das melhorias habitacionais, e especialmente a gente precisa ter uma atenção com o adensamento próximo a malha de transporte de alta capacidade que está presente na zona norte do Rio. Esse plano diretor, e assim como os outros planos diretores, eles vêm então absorver um conjunto de ideias, de conceitos que estão previstos desde o plano metropolitano. Eu já falei da Agenda para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, até essa nova categoria, né, que a gente sabe que não é tão nova assim, que é do TOD, que é do Desenvolvimento Orientado ao Transporte, que na verdade significa promover um bom uso do solo junto aos corredores de alto transporte, mas ao mesmo tempo alguns desafios estão ainda persistentes na cidade, né? Especialmente na região da Baixada de Jacarepaguá, o desafio do sistema ambiental, especialmente o sistema lagunar, na medida que essa região tem tido um crescimento
urbanístico, imobiliário, mas que não acompanha investimentos ambientais. O desafio da oferta de moradia acessível, então um fenômeno que ficou conhecido, por exemplo, da Muzema, onde você tem uma ação criminosa de milicianos produzindo apartamentos a R$120 mil. A gente precisa, obviamente, a gente sabe que a terra é roubada, né? A terra é adquirida através de processos de violência, mas isso implica da gente ter uma atenção especial com a capacidade de oferta habitacional. E da mesma maneira, esse padrão da cidade sempre em expansão, ela produz um modelo de mobilidade de alto custo social. E, ao mesmo tempo, não permite reciclar a região central. Então, a revisão do plano diretor, e aí é importante, especialmente talvez para o público de São Paulo, Tomás, o Rio de Janeiro ele tem feito os seus planos diretores, mas a cidade não tem atualizado a sua lei de parcelamento e de uso e ocupação de solo, que ainda são legislações dos anos 70, o decreto 3.800, de parcelamento da terra, e o decreto 322 de 1976 de uso e ocupação de solo. Então, em comparação a São Paulo, nesse sentido, a gente tem, o que estamos fazendo agora, o objetivo de fazer um plano diretor que, de fato, possa ser efetivo no ordenamento do solo. O que o Rio de Janeiro tem feito é uma revisão de planos diretores que atualizam diretrizes, mas que ainda carecem de instrumentos e de efetividade. Ao mesmo tempo, nós queremos fazer isso de uma maneira, fazer um plano diretor muito simplificado, em termos de linguagem, de aplicação, de comunicação. E para isso, então, a gente está construindo uma metodologia participativa que vai além dessa instância técnica, e também fizemos um chamamento à sociedade civil, a entidades da sociedade civil organizada. Esse chamamento público ele concluiu na semana passada, tivemos mais de 111 entidades inscritas com 205 inscrições em diferentes grupos para o plano diretor, e também estamos fazendo algo diferente do que já foi feito antes, que é também chamando a Câmara Municipal para trabalhar na revisão do plano diretor. Então queremos que com isso também, na medida que o plano diretor ele é de natureza política, o entendimento de que os vereadores, enquanto representantes da sociedade, precisam também participar ativamente no plano diretor. Essa inscrição das entidades atenderam a se inscreveram em diferentes grupos da revisão do plano diretor. Para cada grupo corresponde um título específico do plano diretor, e a gente vê o grande interesse pelo primeiro título, que trata das diretrizes, né? E ainda entendo que a gente ainda tem um desafio ainda de conseguir apresentar, porque é um tema muito técnico, muito difícil, de difícil comunicação, apresentar o desafio, por exemplo, de grupos como 5, 6, que é de parcelamento e uso e ocupação do solo, para essas contribuições da sociedade civil. A esses grupos, então, existe também uma dedicação intensa dos procuradores. Os prazos estão em revisão no momento. A gente tinha um prazo de final de abril, isso a gente está em revisão nesse momento, e a gente tem agora esse plano do plano, os prazos, o calendário ainda está em revisão, mas também organizando, apresentando essa metodologia para a sociedade, para além das entidades também, com a previsão das audiências públicas, que é um ponto que tem sempre muita preocupação, especialmente nesse momento aqui de pandemia. Eu estou chegando aqui em 11 minutos, Tomás, eu acho que você tinha pedido 10 minutos, né? Ficar um pouquinho mais, pode ir até 15. Não, eu já vou indo, vou passar meio rápido. O que é, então, importante, o que é crítico para o Rio de Janeiro, é conseguir fazer a lei de parcelamento e uso do solo junto com o seu plano diretor. Nós ainda temos um embate técnico ainda, se porventura isso não poderia ser uma lei única, tá? E dessa maneira reduzir o impacto das leis de bairro, que no Rio são chamados PEUs, que
criam um escopo de produção de leis muito pesado. Se fôssemos fazer ainda cada lei de bairro que é necessária para o Rio, nós precisaríamos fazer quase 30 novas leis. Isso é um custo de tempo, de energia, custo técnico, custo político incomensurável. Então, estamos aí bastante inspirados pelo que São Paulo fez no passado, pelo que Belo Horizonte fez recentemente. Vou passar isso rápido, que é a parte dos títulos, né, do plano diretor, como é que eles se organizam. A gente quer, então, fazer que os instrumentos eles possam ser auto-aplicáveis e não precisem de leis de regulamentação específica. De novo, olhando muito para as experiências de São Paulo e de BH. Agora, esse é o nosso ponto fundamental, esse é o grande desafio do Rio. O grande desafio do Rio é fazer a lei de parcelamento e usocupação do solo, porque é algo que nós não conseguimos fazer desde os anos 70. Como é que o plano diretor se organiza? Isso é meio... E vou chegar aqui nessa parte final. O que nós estamos olhando, né? Então, especialmente uma busca do adensamento, do bom uso do solo junto aos corredores de transporte, ao mesmo tempo permitindo que a cidade possa desenvolver seus subcentros com qualidade. A questão de preservação ambiental é fundamental no Rio de Janeiro. O território da cidade contém 2 sistemas de montanhas, a gente não pode ignorar, isso ajuda, torna mais complexo a integração territorial da cidade e a questão também da vulnerabilidade social. Eu tive um aviso aqui que a internet está ruim, espero que seja tudo bem. E evoluindo o tema das macrozonas, que passando para uma ideia de simples diretrizes para que elas possam ganhar um escopo mais efetivo e também um escopo de organização dos instrumentos urbanísticos, tudo isso ainda em processo de discussão, e nós esperamos que a partir da semana que vem a gente possa, a partir da contribuição das entidades e também melhorando essas definições. Um ponto fundamental para o Rio de Janeiro também, a espelho de outras cidades, é avançar no tema da outorga-onerosa, do direito de construção. A outorga-onerosa aqui já é aplicada em várias capitais, em várias cidades médias, é entendido como um instrumento positivo. E, além disso, a gente também ter um sistema de operações urbanas consorciadas, simplificadas, e, da mesma maneira, a transferência do direito de construir podendo acontecer de uma maneira mais simplificada no Rio, que essa é uma demanda específica da cidade, na medida que ela tem muitas assimetrias na sua faixa litorânea em comparação com a sua faixa suburbana, vamos dizer assim, ou a sua faixa interiorana. Além de instrumentos que até hoje não estão regulamentados na cidade, como a edificação e utilização compulsória. Eu vou encerrar por aqui, Tomás, que eu acho que o resto aqui é um certo detalhamento e esperando aqui o diálogo com o César e com vocês. Obrigado. Eu que agradeço a apresentação. Era essa a ideia mesmo, a gente fazer mais curto para termos mais tempo para o debate. Eu queria passar para o César e colocar aqui, só fazer lembrar uma questão, quer dizer, nós estamos há 50 anos do primeiro plano diretor de São Paulo, temos uma efeméride, né, nesse plano diretor, e é a primeira revisão do plano diretor, quer dizer, então, na realidade, tem um desafio aqui histórico e tem um desafio procedimental para o César, então queríamos te ouvir, César, quais são aí já as tuas primeiras interpretações e visões dessa revisão. Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, amigas, amigos, Tomás, Washington, Marta, Diana. Quero primeiro agradecer a oportunidade de estar participando desse encontro virtual, né, esse webinar, para que a gente possa discutir aí o processo de revisão do plano diretor de São Paulo e enriquecer ainda mais a discussão com o Washington trazendo o que pretende ser feito no Rio de Janeiro. Ambas as cidades passam por momentos, assim como outras, né, passamos por momentos semelhantes de revisão de suas legislações.
E temos o ingrediente agora da pandemia, que faz com que essas discussões se tornem ainda mais oportunas, né? Porque as cidades mudaram e estão mudando, ainda mais depois da pandemia. Vou fazer uma apresentação aqui rápida, justamente para a gente poder priorizar o nosso debate mais para frente. Eu sou um pouco atrapalhado com isso, quero só saber se vocês estão enxergando, aí apareceu para todos. Tá passando aqui, César. Ok. Ótimo. Então, o plano diretor da cidade de São Paulo, né, a Lei 16.050, ela foi promulgada em 2014 e ela prevê um prazo de vigência de 15 anos, ou seja, ela vai até 2029. Ela tem como objetivo principal, né, diminuir as desigualdades da cidade e propor, ao mesmo tempo, né, que ela trabalha para diminuir as desigualdades, o plano diretor propõe um ambiente de desenvolvimento econômico na cidade, justamente para que a cidade possa desenvolver e evoluir, sobretudo as localidades mais carentes, mais necessitadas, né. No artigo 4º do plano diretor, ele impõe à administração, ao executivo, que encaminhe à Câmara Municipal, no ano de 2021, uma proposta de revisão do plano diretor. Está aí o motivo pelo qual a cidade de São Paulo passa por esse processo revisional. É uma imposição legal, do qual nós temos que cumprir essa imposição, né? Prevê, evidentemente, que esse processo seja o mais democrático, o mais amplo e participativo que a gente consiga fazer, né? O objetivo foi, como eu disse, diminuir as desigualdades, mas o objetivo que nós estamos caminhando nessa revisão é a gente poder aperfeiçoar aquilo que está no plano diretor. A ideia não é criar nenhum instrumento novo, não é criar nenhuma ferramenta nova, é pegar aquilo que já é previsto e poder aperfeiçoar e dar efetividade àquilo que já é existente, né? Trazer para a cidade o destravamento de algumas ferramentas que, por um motivo ou outro, acabaram engessadas, e ferramentas boas, ferramentas que trazem uma revolução no ambiente de desenvolvimento urbano da cidade. Nós dividimos, né, essas discussões em 6 tópicos, né, em 6 colunas, 6 alicerces, que é o meio ambiente, né, onde a gente vai discutir toda a parte de resíduos sólidos, drenagem, saneamento, toda a preservação das áreas verdes da cidade. A gente tem que discutir a mobilidade urbana, né, que vem de encontro com, eu acho que o DNA mais sensível do plano diretor, que é reduzir as distâncias entre emprego e moradia, uma vez que a cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, tem uma extensão territorial muito grande, né, adensando os eixos de estruturação urbana, discutir a parte de habitação, né. A pandemia ela vem escancarar essa fragilidade, não só de São Paulo, mas como as grandes capitais. Sabemos que nós temos um déficit habitacional em São Paulo de 474 mil famílias, então é necessário a gente pensar, a gente discutir e criar instrumentos, ou melhor, rever os instrumentos que nós temos para que a gente consiga mudar esse quadro, né, levar moradia para os eixos da cidade, onde o adensamento ainda está muito aquém daquilo que pode ser feito, né? Desenvolvimento econômico, ver qual que é a vocação da periferia, né, dos bairros, dos distritos, vocação essa que já existe em andamento, um estudo de levantamento, né, o estudo econômico regional, usar esse estudo para que a gente possa estimular a criação de novas centralidades, né, criar, incentivar a instalação de serviços, de emprego, levar equipamento público de qualidade para a periferia, sobretudo,
o desenvolvimento social, né, transformar a cidade de São Paulo, ajudar com que a cidade de São Paulo ela se torne ainda mais inclusiva. Né. Sabemos, isso é um estudo pré-pandemia, que 2 milhões de paulistanos vão e voltam todos os dias para poder trabalhar, porque moram na periferia e têm os seus empregos aqui na região central, no centro expandido, nos eixos. Como nós fazemos para transformar essa cidade mais inclusiva, trazer aquele que quer morar perto do seu emprego aqui na região central, como que o Poder Executivo, como que a cidade pode oferecer essa moradia nessas regiões já estruturadas, né? Tem um estudo que eu gosto sempre de mencionar, o paulistano que mora fora do centro expandido de São Paulo vive 11 anos a menos daquele que mora dentro desse centro expandido, né? A pandemia, ela reduziu em 8 anos a vida das pessoas. Eu costumo dizer que é mais cruel, se a gente for olhar em expectativa de vida, você morar fora do centro expandido de São Paulo, do que a pandemia tem sido para nós. Então, como que a gente faz no desenvolvimento social, nesse eixo, para a gente poder propiciar uma vida, né, uma qualidade de vida melhor para o paulistano? E o outro eixo que a gente elencou é o desenvolvimento urbano, que é definir as prioridades, né, daqueles instrumentos que nós temos aqui, que são os PIOs, né, no caso, operações urbanas, eixos de estruturação, a gente pegar essas ferramentas que estão aí e conseguir dar efetividade a elas, destravar, colocá-las para funcionar. O plano diretor, nós falamos agora, foi sancionado em 2014 e até hoje nós não tivemos um PIO na cidade, né? Uma ferramenta de extrema importância, mas uma ferramenta que tem capacidade de mudar a realidade das regiões, né, dos locais, e a gente ainda não conseguiu efetivar nenhuma delas ainda. E claro, propor novas operações urbanas e até mesmo as que estão aí, os processos de revisão delas. Então, esses 6 eixos, eles vão diminuindo, né, a pirâmide. O corpo da pirâmide ele é um pêndulo, né? Criar emprego na periferia e, ao mesmo tempo, propor moradia nas regiões central, adensamento populacional nas regiões centrais da cidade, reduzindo, assim, as distâncias e possibilitando para o paulistano uma melhor qualidade de vida. Quando nós falamos do emprego na periferia, é justamente para que aquele que quer ficar no seu bairro, que não quer se mudar para o centro da cidade, para o centro expandido, e é uma das características do paulistano, o bairrismo, né? Eu sou um paulistano que eu moro fora dessa região porque eu sou bairrista. Então, a gente propiciar para esse paulistano um emprego perto da sua residência também. Então, esse é o DNA, esse é o pêndulo daquilo que a gente quer fazer e dos estudos que nós estamos iniciando. É tornar a cidade de São Paulo mais inclusiva, melhorando a qualidade de vida das pessoas. É um processo de planejamento urbano com um viés social muito grande. Viés esse social, que é uma das preocupações do prefeito Bruno Covas, tanto uma das preocupações do prefeito Bruno Covas, que no ano passado, no ano de 2020, mesmo com a pandemia, mesmo com toda a crise que nós enfrentamos, nós licenciamos mais de 80 mil unidades de habitação popular na cidade de São Paulo. Foi o recorde de licenciamento de unidades de habitação popular na cidade. E, ao mesmo tempo, nós vemos também que nos eixos que nós temos na cidade, né, os eixos estruturantes da cidade, a grande procura, a grande oferta de habitações populares. 40% de tudo aquilo que foi licenciado nos eixos foram de habitações populares. Então, tem esse viés muito latente do social. Como o Tomás bem colocou, nós temos hoje a coincidência, né, a grata coincidência
de completar esse ano os 50 anos do primeiro plano diretor da cidade. Tivemos 4 planos diretores anteriores e nunca foi feito uma revisão dos planos que existiram. Sempre tinha um plano, acabava aquele plano, uma gestão entrava, jogava fora e criava-se um novo plano. Com essa proposta de revisão, a ideia, né, é a gente mostrar que o plano diretor não é da gestão A, B ou C, o plano diretor é o plano diretor da cidade. Então, se a gente tem a possibilidade de aperfeiçoar aquilo que já existe, então é isso que nós vamos fazer. É fazer pequenas acupunturas no que está aí. Não é pegar o plano diretor, abri-lo no meio, né, e fazer uma cirurgia, mudar o rosto dele. Não é isso. É pegar, fazer pequenas acupunturas, movimentos pontuais que a gente possa trazer efetividade e melhorar a vida do paulistano. Para a gente ter uma noção de grandeza, o primeiro plano diretor foi em 1971, nós tínhamos 5,9 milhões de habitantes na cidade. Hoje, em 2021, nós temos mais de 12 milhões de habitantes, houve esse crescimento exponencial, e junto com isso cria-se dificuldades que nós temos que enfrentar, né? Sobretudo as 2 cidades que são existentes, que nós não podemos nunca fechar os olhos. Temos a cidade formal, essa cidade que é fácil da gente conversar, fácil de tratar, e temos a cidade informal também. A cidade de São Paulo possui 1.800 favelas, mais de 2.000 loteamentos irregulares. Isso tem que ser tratado com uma atenção especial. E para que a gente consiga fazer todas efetivar todas essas ferramentas, passa por esse processo de revisão, que não se resume apenas nesse processo de revisão de plano diretor, é fazer uma ampla revisão da legislação existente, modernizar as ferramentas que estão aí, tentar trazer uma desburocratização nos processos. Passamos aqui os últimos 2 anos na cidade de São Paulo por um amplo processo de sistematização do licenciamento da cidade, para que a gente possa ganhar efetividade no licenciamento da cidade. Para vocês terem uma ideia, em 2017, o tempo médio para emissão de um alvará aqui na cidade de São Paulo era de 532 dias. Ao final da gestão Bruno Covas, 2019, nós conseguimos baixar esse tempo médio para 170 dias. Caiu mais da metade. O que é isso? Facilitar a vida do paulistano. E para que a gente consiga fazer esse processo de revisão do plano diretor, nós dividimos aí em quatro etapas, que elas não se somam, elas se encontram ao longo do ano. O primeiro momento foi um momento de planejamento, no qual nós pegamos os 3 primeiros meses do ano e começamos a desenhar como nós queríamos que fosse esse processo de revisão do plano diretor. Existe, claro, toda uma problemática que nós temos que enfrentar para que a gente consiga ter aí um raio-x da cidade, para que a gente saiba o que propor de alteração, ou melhor, o que propor de aperfeiçoamento, e esse raio-x vai se dar por um diagnóstico técnico, que nós estamos trazendo a academia para discutir conosco, estamos trazendo o monitoramento que nós temos aqui da Secretaria para a gente colocar isso no papel, para que isso possa ser discutido. Temos a terceira etapa, que é a participação social. Diante da pandemia, há necessidade de fazer esse modelo híbrido. O que é esse modelo híbrido? É usarmos a tecnologia, as ferramentas digitais ao nosso favor, e ao mesmo tempo, na medida que os protocolos de segurança sanitária nos permitirem, a gente faz as reuniões presenciais. E no final de todo esse processo é o encaminhamento à Câmara Municipal de uma minuta final de projeto de lei. Para que a gente possa
construir todas essas discussões, seja elas presenciais ou de maneira digital. A gente publica essa semana, sábado, o chamamento público para que as entidades que queiram participar dessa discussão se cadastrem. Nós temos uma expectativa de receber muitos cadastramentos. As entidades vão poder se cadastrar naquelas 6 colunas, vão escolher quais as colunas elas querem participar dos debates, e aí a gente vai poder fazer um processo organizado e seguro daqui até o final do ano. O diagnóstico que eu havia dito para vocês, nós vamos ter 2 fontes de subsídios para nós. Um deles é o monitoramento que a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento já faz desde 2014, tem ali 10 indicadores no qual nós monitoramos o dia a dia do desempenho, né, do plano diretor, e a outra fonte vai ser a contratação de um estudo técnico de uma entidade isenta que vai nos trazer um diagnóstico nos mostrando o que a cidade precisa, o que o plano diretor, de repente, precisa de aperfeiçoamento, inclusive diante da nova realidade que é a pandemia. Então, vão ser essas 2 fontes de informações, né, de dados, e a outra fonte, o tripé, né, que vai nos balizar para preparar esse documento, esse projeto de revisão, vai ser a participação social, que vem sendo uma grande preocupação, a preocupação legítima da sociedade, de como vai se dar essa participação social, mas eu posso assegurá-los com muita tranquilidade que, em momento algum, a participação vai ser dificultada, né? A ideia é ampliar o máximo possível a participação, seja presencial ou de maneira digital. A ideia é termos audiências públicas, audiências setoriais, temáticas, fazer lives, como esse modelo que nós estamos vivendo aqui. A grande preocupação de todos é como nós vamos trazer para a discussão aqueles que moram na periferia, nas franjas da cidade, no qual tem uma certa dificuldade de acesso à tecnologia. A ideia é nós levarmos o acesso até a franja da cidade, seja por chips, junto com tablets, seja por ativações locais. Vamos usar os equipamentos públicos que já existem, os CELs, né, que são aquelas escolas conceitos que nós temos, o metrô, bases da Polícia Militar, subprefeituras. Tem uma série de equipamentos que podem nos auxiliar e a gente levar o acesso até quem não tem a facilidade para poder participar. O que nos traz muita segurança nesse processo digital é que em 2014, 44% das contribuições que recebemos para a elaboração do plano diretor foram digitais, foram eletrônicas. Das 10 mil, mais de 10 mil contribuições, 4.400 foram eletrônicas. Então, isso nos traz uma tranquilidade que a participação vai ser democratizada, vai ser ampla e vai ser segura a todos. Eu corri aqui, Tomás, para não tomar mais o tempo de poder ir para o debate, que eu acho que essa que era... Perfeito, César. Não, é muito bom. Acho que é uma ótima apresentação. Agradeço aí. Não tem problema. A gente agora vai para as perguntas. Eu queria já passar para a Marta. A Marta faz aqui um pouco das 2 apresentações e fazer as colocações delas. Eu queria só ressaltar o seguinte: a gente tem tido muito questionamento, muito pedido de adiamento do plano diretor, muita manifestação no sentido de muita preocupação, né, com essa questão do plano diretor na pandemia.
realmente é uma situação nova, atípica, né? Eu coloquei isso logo na introdução aqui do nosso debate, e eu acho até que o César já explicou isso bem aqui como um processo, né? Acho que tem mais uma série de questões, mas talvez do Rio valesse o Washington detalhar um pouco mais. E eu queria só passar, e passo para a Marta fazer as colocações dela, vocês fazem a sequência, e uma outra pergunta, que é qual é a obrigatoriedade de fazer a revisão agora? Né? Quer dizer, então também pensando em termos do dispositivo legal, qual é essa obrigatoriedade de fazer? Enfim, então eu queria, e passo para a Marta fazer o ponto de situação, e essa pergunta é que realmente é uma quantidade grande, então para a gente já pontuar aí um pouco a manifestação da nossa audiência. Boa tarde a todos, eu agradeço a exposição do Fajardo, do César, que foram ambas muito elucidativas. Quando eu vi o tema desse encontro tão produtivo de hoje, eu tentei ver qual seria o ponto importante que alinha essas duas cidades. São duas cidades metropolitanas, né? Então, esse fato, ela já coloca essas duas cidades num patamar bastante especial e distinto de planos diretores de qualquer outra cidade pequena ou não metropolitana. Então, aqui, nesse caso, tentando conectar essa questão com o processo participativo, quando nós vamos para o processo participativo, em geral, o que predomina nas análises que vêm da sociedade são assuntos internos, na escala local, né? Esses dois contextos, eles têm tanto questões que dizem para fora da própria cidade, que é para o seu contexto metropolitano, quanto para dentro da cidade. E quando o foco fica excessivamente voltado para dentro, para o bairro, para o local, é super importante, mas circunscreve a discussão e reduz as possibilidades de um processo participativo que seja também educativo do ponto de vista da sociedade, né? Então, eu estava pensando, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo. O César disse que nós estamos com 50 anos do nosso plano diretor. Entretanto, são algumas obras estruturais que acabam alterando as dinâmicas urbanas e o funcionamento da cidade. Se a gente pensar no caso de São Paulo, a conclusão das marginais no final dos anos 60, início dos anos 70, mudaram completamente a circulação da cidade. Você pode ir para o centro sem necessariamente cruzar o centro, contornando a cidade. Isso cria dinâmicas e situações novas que, se elas não forem evidenciadas no processo participativo, faz com que as pessoas não entendam a estruturação necessária para a cidade funcionar melhor para todos, né? Então, se a gente olhar o plano diretor atual de São Paulo, ele incorpora a dimensão metropolitana nas suas análises, quando estabelece a MEM, por exemplo, sempre esqueço, as áreas prioritárias de investimentos metropolitanos, né? Amém, que é ao longo e cria os arcos, o Arco Tietê, o Arco Pinheiros, o Arco Tamanduateí, que na verdade são grandes conexões metropolitanas, né? E esses PIOs, ou os investimentos que estão previstos para essas áreas, elas beneficiam o conjunto da cidade, não apenas o local de um determinado bairro. Então, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque me parece que o diagnóstico que o César mencionou, que tem que ser feito e que a prefeitura falar, me parece, para encaminhar para o processo participativo, ele precisa ter uma visão que vá além de cada um dos bairros, né? Por quê? Porque é uma forma de ampliar o escopo da discussão do processo participativo, no meu entender. Eu
tenho certeza que isso não é simples. Quase todas as perguntas que chegaram têm a ver com o processo participativo, né? Como é que vai se dar o processo participativo, como é que vou fazer num momento de pandemia, né? Mas esse processo ele pode ser mais criativo e elucidativo se ele for dentro de um contexto mais amplo da própria cidade, né? Então, aí vamos ver os instrumentos, né? Os PIOs, por que os PIOs travaram, né? Qual é o diagnóstico que a prefeitura vai apresentar para a sociedade para dizer que os PIOs estão travados e não avançaram, né? Qual foi, nesses 7 anos, os resultados positivos do plano diretor existente, porque o César frisou muito bem, não vai ser feito outro plano diretor, vai ser feito uma revisão do plano existente. Portanto, quais são os pontos que o poder público vai apresentar para poder também receber os da sociedade, né? Entre as perguntas aqui que os colegas fizeram, quase todos eles têm a ver com a pandemia, né? É claro que estamos todos impactados pela pandemia, né? Mas a maneira como a sociedade vai viver pós-pandemia é ainda uma incógnita, eu acho. A gente ainda não tem, seguramente a gente vai viver em sistemas híbridos, virtuais e presenciais, se Deus quiser, né? Porque isso irá acontecer. E o processo participativo, como o próprio César explicou e como o Fajardo também explicou no Rio, está sendo considerado a participação virtual e que muitas vezes ela pode ser até mais eficiente do que as presenciais, se elas forem bem organizadas, se ambas as prefeituras trouxerem os problemas cruciais de uma avaliação, ou como o Fajardo colocou, da necessidade de incluir uma lei de parcelamento e uso do solo acoplada ao plano diretor, né? E eu acho que eu vou parar por aqui para poder dialogar com os colegas e espero não ter extrapolado ao colocar a questão metropolitana aqui dentro, porque ela está dentro dos 2 municípios e ela afeta a vida cotidiana de todos, né? De todos nós. A periferia hoje, ela não é apenas a periferia do município, ela é a periferia da região metropolitana que chega no município, e, portanto, toda a estruturação do município é impactado por esses movimentos que vão além dos seus limites. Muito bom, Marta. Vou começar pelo Washington, por favor. Obviamente, a pandemia cria uma situação bastante adversa. Agora, a gente precisa entender que a não revisão do plano diretor significa uma improbidade administrativa. Então, a gente precisa ter isso em curso. Nós estamos, nesse momento, fazendo a revisão do calendário e organizando o plano do plano para apresentar à sociedade. Nós queremos fazer um processo participativo de alta qualidade. Há entendimento no STJ de que tem validade a audiência pública em ambiente digital. Obviamente não é o cenário desejado. Agora, existe uma certa vantagem nesse ambiente digital, que a gente pode ter um registro continuado de todas as informações, você tem uma capacidade de divulgar tudo que é apresentado, a transparência é muito maior nesse ambiente. Nós estamos, assim, totalmente semelhante ao que o César mostrou, fazendo essa discussão hoje com a possibilidade de envolver a rede das escolas, a rede das clínicas da família. Também em audiências temáticas, existem temas específicos da urbanização do Rio de Janeiro, que as audiências temáticas, e da mesma maneira como o César apresentou também uma ideia de
criar um ambiente de discussão continuado sobre a cidade. Então, obviamente ninguém desejaria isso, mas é uma condição adversa, ninguém ignora isso. Agora, é possível que esse processo tenha um encaminhamento, ninguém quer, não só porque não quer, mas também porque fica impedido legalmente de não fazer o processo participativo. Agora, há uma possibilidade no meio digital, e se conseguirmos utilizar bem esse ambiente digital, conseguindo ao mesmo tempo iniciativas presenciais, conseguir ao mesmo tempo uma certa criatividade tecnológica. A gente tem falado, por exemplo, de ter o WhatsApp do plano diretor. Então você entra ali e faz uma pergunta. A gente precisa utilizar todos esses recursos para poder dar andamento a isso, tá? No caso do Rio de Janeiro é também uma revisão, mas há um entendimento comum da necessidade da gente ter um avanço no arcabouço legal urbanístico da cidade, porque senão a discussão fundamental aqui é a discussão do parcelamento e uso e ocupação do solo, para que a gente possa dar corpo a essas escalas que a Marta mencionou, quase que uma visão consensual territorial de que a Zona Norte ela tem uma função de articulação metropolitana. Não é à toa que desde o plano diretor de 92 já é dito que é uma área prioritária, mas é algo que não tem acontecido. Entendemos que isso não acontece porque não fazemos a lei de uso e ocupação do solo. Então, é um desafio multidimensional, é um desafio técnico, é um desafio político, é um desafio de participação, mas acho que a gente consegue fazer isso avançar bastante e usando aí a criatividade, usando todos esses recursos digitais à nossa disposição, é possível sim ter um processo de muita qualidade e de participação concreta, efetiva. César, por favor. Os pontos que a Marta colocou, eu vou começar falando aqui sobre a visão integrada da cidade, né? É evidente que as contribuições que nós vamos receber serão regionais, locais, bairristas, mas nós, do lado de cá, nós temos a responsabilidade de colher todas essas contribuições, construir uma proposta, mas ao mesmo tempo olhar de maneira macro tudo aquilo que a cidade precisa. E não só a cidade, Marta, a gente tem que trazer para a discussão, não tem como eu falar de operação urbana Tamanduateí se eu não trazer o ABC para conversar com a gente. Não tem como eu falar em preservar, em valorizar a Serra da Cantareira se eu não trouxer Mairiporã para conversar conosco. Não tem como eu dizer sobre o desenvolvimento da região oeste se não trazer Osasco para... Então, a ideia, a nossa agenda de construção dessas soluções, não só da revisão do plano diretor, mas também para as outras ferramentas todas, como citei aqui o exemplo que já existe em curso, uma proposta de operação urbana do Tamanduateí, é trazer esses municípios para discutirem conosco, até porque eles também usam a cidade, né? E nós também acabamos usando a cidade deles. Então, eles participarão sim dessa discussão, já é uma agenda que nós estamos construindo, já está no nosso calendário de encontros, falar com os prefeitos, ou, se não, evidente que não com todos, né, mas aqueles que estiverem dispostos a conversar. Então, trazer esses prefeitos, esses municípios, para a gente poder construir junto algumas soluções. Efetivar os PIOs, foi aquilo que eu falei lá no começo. Isso é uma das nossas maiores missões. Como a gente faz para ter um PIO vigente na cidade de São Paulo?
estou com muita boa expectativa que a gente consiga efetivar pelo menos um PIO esse ano. E com essa revisão de todas essas legislações e do plano diretor em específico, a gente trazer mais efetividade para esses PIOs, a gente corrigir de repente, é o momento da gente olhar e ver o porquê que estão sendo judicializados esses PIOs. Qual é, de repente, o ponto que a cidade, que o poder público está vacilando e esses PIOs estão sendo judicializados. É na participação social, é na falta de arrima. Qual que é o motivo que está gerando essas judicializações? Então, a gente tem que corrigir isso agora. Sobre a pandemia, nós estamos passando por esse momento de pandemia e algumas coisas nós já começamos a identificar. Por exemplo, a migração das pessoas dos espaços fechados para os espaços públicos, para os espaços abertos. Então, é evidente que ao final da pandemia nós vamos ter mais alguns aspectos que deverão ser estudados e a gente vai ter que pensar em soluções. Mas a cidade de São Paulo, assim, tenho certeza, a cidade do Rio de Janeiro, mas eu vou falar por São Paulo, é uma cidade resiliente, é uma cidade forte, e a gente está, no momento, também veio a calhar esse momento de pandemia, a gente discutir as ferramentas de política urbana que nós temos para tentar diminuir as consequências dessa pandemia na cidade. Eu vou dar um exemplo, e é um exemplo mesmo que a gente tem que colocar na mesa para discutir. Os eixos da cidade, houve nos últimos 10 anos o aumento de 500% de unidades habitacionais até 35 metros quadrados nos estúdios. Será que mesmo com a realidade pós-pandemia, isso ainda é uma necessidade da cidade? Isso ainda é habitável com as pessoas migrando para o home office? Falando em migração para o home office, a desocupação das unidades comerciais, a ociosidade dessas unidades, como nós podemos fazer para incentivar, de repente, a mudança de uso dessas unidades? Então, a pandemia nos traz alguns aspectos para serem estudados, para serem discutidos. Se você me perguntar qual é a solução, eu vou ser muito franco, eu não sei qual é a solução, mas é isso que a gente tem que pôr na mesa nesse momento e trazer os técnicos, trazer a academia, trazer as entidades e junto a gente discutir essas soluções. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse processo digital, eletrônico, de maneira online, não tem fragilidade. Hoje, está iniciando aqui na Prefeitura de São Paulo as audiências públicas do programa de metas, e vai ser totalmente digital. Se nós assegurarmos que a conexão, que a conectividade vai chegar até a periferia, eu não vejo prejuízo nesse processo. Como o Farjado citou, o Judiciário já tem se utilizado de audiências online, o Congresso Nacional já faz suas audiências online, a Assembleia Legislativa, ou seja, é uma realidade, e a gente vê que esses avanços, eles estão se perpetuando no nosso dia a dia. É claro, se a gente conseguir, com a flexibilização que a gente crê que vai ter no segundo semestre, das restrições pandêmicas, a gente puder fazer aí amplas audiências presenciais, nós faremos, mas nós vamos de acordo com aquilo que a segurança sanitária nos permite, né? Outro ponto também, falando em pandemia, que nós temos que trazer aqui para discutir, eu não me lembro de ter lido isso nas discussões anteriores, é a segurança sanitária. Isso nós temos que discutir nessa revisão do plano diretor. Já é uma realidade nossa. Então, são todos esses aspectos. Eu acho que do que a Marta colocou, eu coloquei, Tomás. Não, ótimo, César, obrigado. Eu vou passar a palavra para a Diana, mas nós tivemos aqui um protesto virtual, mas um protesto justificado. O Felipe Yang acabou entrando nesse link. O Felipe é nosso parceiro aqui do URB na realização dessa série de webinars, enfim, é um parceiro aqui também do laboratório. Ele acabou entrando errado no link e foi para eu lembrá-lo que eu tinha que falar da parceria, que eu de fato esqueci no começo. Então foi registrado, Vitor. O Felipe, muito obrigado pela parceria, sempre pela tua contribuição para o debate em São Paulo. Diana, por favor.
Obrigada, Tomás, pelo convite. É um privilégio estar aqui participando com vocês hoje. Eu vou fazer perguntas diferentes. Primeiro, para o Fajardo, né? Então, Fajardo, a gente, considerando o histórico, né, de elaboração de leis bairro a bairro no Rio de Janeiro, né, a gente já comentou os projetos, você já comentou os projetos de estruturação urbana, as operações urbanas consorciadas, que regulamentam o uso e ocupação do solo, né, e que depois vêm a ser incorporadas aí no plano diretor, né. Então, essa nova legislação de desocupação do solo, sem dúvida, representa, aí, como você já comentou, um grande desafio, né? O que a gente observa, né, são parâmetros historicamente aprovados e sucessivamente sobrepostos, né, inclusive na legislação bairro a bairro. Mas essa mudança, né, de paradigma, sem dúvida, aí na forma de legislar, priorizando uma visão regional, né, do macrozoneamento, pode contribuir para uma análise interregional e também para a justa distribuição aí das oportunidades provenientes do sistema de transporte e do uso e da ocupação do solo. Então, eu gostaria que você retomasse aí o tema do novo zoneamento, né? Quais foram as principais diretrizes para sua elaboração, se outros parâmetros, além do que você já mostrou, né, serão incluídos, tais como as atividades, as tipologias previstas, que vão condicionar os novos usos, principalmente aí na área central, né? E queria que você comentasse um pouco mais também sobre a transferência, né, do direito de construir, que vai ser incluída aí no plano, que também vai poder garantir uma cooperação entre os governos e a sociedade, né, nesse processo de urbanização e revitalização do centro. Então, quais seriam os condicionantes da sua aplicação aí, se já existem, se já foram pensados os condicionantes da sua aplicação aí na cidade do Rio de Janeiro? E para o Azevedo, você acabou de comentar assim, a minha pergunta, né, sobre as soluções ou os processos de melhorias ou as contrapartidas no pós-pandemia para a revitalização do centro, né, para a atração desses novos habitantes em termos de moradia. E aí você até comentou, né, César, eu não sei ainda todas as respostas, mas eu gostaria de saber se existe viabilidade de aproveitamento desses imóveis, né, históricos existentes, ocupados, principalmente em termos de situação fundiária e juridicamente falando, né? A gente tem sempre o problema das heranças, as pessoas têm uma série de dívidas aí com as concessionárias, né? Nesses imóveis vazios, ocupados, e se por acaso existem, né? Um grupo, algum local no centro, imóveis municipais, estaduais ou federais, por exemplo, né? Que poderiam ser aproveitados aí para essa revitalização. Quem começa? Eu começo? Você, Washington, por favor. Então tá. Eu estava até pegando aqui o plano diretor de 2011. Washington, desculpa cortar, que deu uma picada aqui, eu não consegui escutar a pergunta da Diana. Frisou aqui, perdão. O Washington responde e na sequência ela coloca para você, César. Eu peguei até aqui, eu acho que o que a gente precisa olhar, Diana, é que tem um entendimento, assim, de que essa fragmentação do arcabouço legal urbanístico na cidade, ela seria benéfica pela possibilidade de abarcar diferentes escalas, tá? Essa é uma ideia intelectualmente muito interessante, mas na prática ela não tem acontecido. Então acho que esse é o ponto que está muito marcando essa revisão do plano diretor, porque a partir do plano diretor de 92, de lá até hoje, onde então foram aprovados 26 PEUs, que são os projetos de estruturação urbana, que seriam a lei do bairro, né? Isso dá uma média de 0,89 lei por ano. E para você ter todo o território municipal ainda feito dessa maneira, a partir dos PEUs, isso implicaria na necessidade de fazer mais de 22 novas leis. Isso não funciona, então, na prática. Isso tem produzido um efeito no Rio, que é esse efeito de que você faz a revisão do plano diretor, que é o documento, então, que dá as diretrizes, mas você não consegue fazer a lei de uso e ocupação do solo. Se conseguiu, num grande esforço, fazer um novo Código de Obras. Já foi um grande avanço aprovado em 2018. O Código Ambiental, que está dito aqui, que deveria ser feito em até 2 anos depois, não foi feito até hoje.
O plano municipal de habitação de interesse social, que está dito aqui, que deveria ter sido feito, não foi feito. Então, eu acho que a gente precisa um pouco entender que a gente colocar essas coisas aqui no papel é uma parte, dá um grande trabalho, mas se a gente não transforma isso numa solução efetiva, isso significa uma transferência prejudicial de impacto social a partir da péssima qualidade do ordenamento do território. Porque então você passa a ter um bairro que teve uma legislação e outro que não tem. Então você começa a ter lógicas completamente fragmentadas na cidade, onde você tem uma legislação da década de 70 num bairro, mudou uma divisa de bairro, já é uma legislação dos anos 90. Então a nossa ideia é que os parâmetros, essa é uma ideia, não é uma ideia pacificada, mas que esses parâmetros devam estar no parcelamento e uso e ocupação do solo, e que o PEU ele assuma um caráter de desenho de espaço público, de ser um instrumento qualificador do domínio público, podendo, porventura, ser feito por decreto, ou seja, ser um instrumento muito semelhante a como fazemos as APACs no Rio de Janeiro, por exemplo, que é um instrumento feito por decreto e é um instrumento que ajuda a preservar qualidades ambientais em muitas áreas da cidade. Então esse é um ponto bem específico da história urbanística do Rio. Você cortou, Washington. O protagonismo, sempre houve um protagonismo de projetos de intervenções. Desculpa, Washington, tua fala cortou. Em que momento? Você estava aqui começando a falar esse teu último raciocínio aí. Então tá. Então, já concluindo, essa nostalgia de poder de criar um sistema onde você vai produzindo a cidade por intervenção, é um sistema que não funciona mais no Rio de Janeiro e não tem funcionado há muito tempo. Então é um pouco o processo da gente parar um pouco de mentir para a gente mesmo, de que isso vai dar certo, porque não tem dado certo. Então, assim, tem que olhar para o passado, assim, deu certo? Não, a gente precisa fazer de uma maneira diferente. E essa maneira diferente é um pouco também a vantagem de estarmos aí atrasados nesse sentido, é de você também poder aprender com a experiência de outras cidades. E a experiência de São Paulo, de Belo Horizonte, de várias cidades, mostram que esse plano diretor coeso, integrado, ele tem sido mais benéfico para o desenvolvimento da cidade. Sem dúvida, principalmente para as oportunidades, né, em diversas regiões. Obrigada. Obrigado, Washington. Marta, é você agora, então eu sugeri que você faça uma pergunta para o César, a gente vai agora fazer um ping-pong mais direto, você com São Paulo e a Diana com o Rio, para a gente agilizar aqui. Nós temos tantas perguntas da audiência, agradeço aí a participação de todos, enfim, a gente vai tentando aqui resumir aqui nessa concentração das perguntas para os nossos convidados. Tomás, faltou aí uma... desculpa, é verdade, faltou a pergunta da Diana para você. Desculpa, eu pulei aqui. Marta, desculpa. Vamos segurar, faltou isso. Diana, então a pergunta para o César, por favor. Tá no mute, tem que ativar o áudio. Eu acho que é para eu não responder, Diana. Não, perdão. Então, você havia acabado de comentar, né, a minha pergunta, que seriam sobre as soluções ou os processos de melhorias ou as contrapartidas nesse pós-pandemia para a revitalização do centro, né, para a atração desses novos habitantes para moradia. E você até comentou, não sei ainda todas como serão essas contrapartidas. Mas, ainda assim, gostaria de saber se já existe, enfim, algum estudo em áreas específicas de viabilidade e aproveitamento desses imóveis, né, históricos do centro, principalmente em termos de situação fundiária, né, se existem imóveis municipais, estaduais, por exemplo, federais, ou até em termos jurídicos, porque a gente sempre tem um entrave aí das questões das concessionárias, em que esses imóveis, né, tem uma série de dívidas, tanto com a prefeitura quanto com uma série de concessionárias, enfim, era essa a pergunta. Pode falar, né, Tomás? Por favor, pode chegar.
quando eu venho falando, né, Diana, que nós passamos por esse momento de revisão, é justamente da efetividade nos instrumentos que o plano diretor, que o plano diretor possui e eventualmente não estão sendo efetivados, utilizados, é justamente pegar uma previsão do plano diretor, que é incentivos fiscais e construtivos para fazer retrofits e até mesmo com um foco em HIS. Desculpa. Quando a gente pega o centro da cidade, o centro expandido, e a gente fala que nós temos que adensar o centro expandido, que é onde existe uma infraestrutura da cidade boa, é justamente trazer um grande programa, uma grande ação de incentivo à retrofit, a construção de novos HIS ou habitações populares. É justamente isso, é pegar o que tem o plano diretor de possibilidade, e existe essa previsão, que nós podemos trabalhar com incentivos e trazer especificamente para o centro da cidade, o centro expandido, para que a gente possa gerar aí moradia nessa região central. Perfeito. Marta, com você, por favor. César, eu achei o roteiro que você apresentou para a revisão do plano muito completo, eu acho interessante. Eu acho que o diagnóstico que a prefeitura tem que fazer sobre os 7 anos é fundamental para localizar os pontos onde tem travamento, onde não funciona, e acho que vai ser um processo bastante rico se vocês... Eu não fixei a data que você colocou no quadro, mas na tela, eu acho que é a próxima etapa, não em que vocês vão definir qual vai ser a abordagem focada da revisão, ou seja, quais são os temas que vocês vão priorizar nessa revisão. Não sei se eu entendi corretamente, mas me parece que a próxima etapa que vocês vão fazer é essa, né? Tem um ponto que tem aqui nas perguntas que me pareceu bastante complexo, que eu não sei se é o momento de retomar o ponto, Tomás, eu não sei muito bem o funcionamento, é dirigido exatamente para o César, que é a questão da relação entre a lei de zoneamento, a verticalização e os bairros estritamente residenciais, ou seja, se manter essa situação não é contraditório com a ideia de adensamento das áreas centrais, né? Então, acho que essa é uma questão muito controvertida, já foi durante a realização do plano diretor, e a pergunta do Guilherme e do Rodrigo vai nesse sentido, de como vai ser enfrentada, me parece, a questão dos bairros estritamente residenciais versus zoneamento, porque eles citam especificamente a região dos Jardins e de Alto de Pinheiros. E eu acho que essa é uma questão bem complexa, e ela vai aparecer seguramente no processo participativo, eu imagino. César, com você. O César congelou. César? Bom, vamos passar, Diana, uma pergunta para o Washington, por favor. O César voltou. Vamos lá, César, você congelou. Então está com você. Se você ouviu a pergunta da Marta? Ouvi. Então tá bom. Então tá sobre a ZER e o cronograma, é isso, né? É. Sobre o cronograma, Marta, a gente inicia esse mês os estudos do diagnóstico e vai sendo trabalhado e produzido até agosto. Isso já inicia também as audiências paralelo a isso, para que em agosto nós tenhamos aí uma primeira proposta de projeto de lei, de revisão do plano diretor, para que a gente possa oferecer para a sociedade, para que a gente continue discutir, inclusive, a proposta até que a gente chegue a dezembro. Então, começa agora esse estudo e ele vai durar aí até agosto, a nossa previsão. Esses estudos
se darão naqueles 6 eixos que a gente já havia falado lá atrás, né? Desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, habitação, mobilidade, meio ambiente e social. Então, a gente vai caminhar aí para a construção desse estudo com base nesses eixos, desses 6 eixos. O chamamento público que nós estamos publicando no Diário Oficial da cidade, que é o meio oficial para que a gente possa discutir e tornar público as ações da prefeitura, no sábado estará disponível no Diário Oficial e também na nossa plataforma na internet. O zoneamento, é importante a gente não poluir o assunto revisão do plano diretor com o zoneamento. Vamos deixar para tratar esses assuntos quando e se formos rever a lei de zoneamento, né? Que, inclusive, já há uma proposta de revisão da lei de zoneamento que está judicializada, salvo engano, desde de 2019, dezembro de 2019. Nesse momento, a nossa ideia é focar os nossos trabalhos especificamente no plano diretor, porque se a gente começar a trazer assuntos que já estão tirados, né, discutidos em outros instrumentos para cá, a gente vai poluir, a gente não vai conseguir chegar ao final desse processo. E a gente tem pouco tempo para construir essa proposta. Parece que não, mas 12 meses é muito pouco tempo. Concordo com você. Acho correta a tua posição. Obrigado, Marcos. Tá ótimo. Diana, então você com o Washington, por favor. Já vamos aqui às perguntas, né, que estão aparecendo para a gente. O Mark indaga se novas operações urbanas consorciadas ou novas centralizadas estão sendo previstas nesse novo zoneamento no Rio. Tanto o Rufino quanto o Fernando Cotelo indagam como é possível evitar a gentrificação nesse processo de inovação e adensamento do centro. E, por fim, a Sônia Rabila, que está indagando sobre o projeto Reviver Centro, né? E sobre os seus efeitos, tanto sobre a gentrificação quanto sobre a recuperação urbanística, social e econômica da região. Vamos lá, vou começar pelo Reviver Centro. O Reviver Centro é um projeto urbano restrito à 2ª região administrativa, que é o centro de negócios da cidade, que é também o centro histórico do Rio. Essa é uma região que concentra mais de 800 mil empregos formais, uma região duramente atingida pela pandemia, e como bem disse a Marta, ninguém sabe as condições que teremos a partir do fim desse processo da pandemia, que também não sabemos quando isso acontece. Vai acabar. Tá? O Covid não vai desaparecer. Tá? Esse vírus vai permanecer com a gente para sempre. Então, essa não é uma condição transitória, é uma condição permanente. Isso significa, então, uma necessidade que a gente possa ter, especialmente nessa 2ª RA, uma leitura mais flexível do ponto de vista de reconversão de espaços de trabalho para a moradia. Então, o Reviver ele é um binômio, ele tem uma parte dedicada a espaço público e uma parte dedicada ao estímulo ao retrofit. E no estímulo ao retrofit, então, o objetivo é fomentar um incremento de atividade de produção residencial, tanto por retrofit como também por novos residenciais, que na região central são bastante restritos. A reciclagem de edifício é uma ação de construção bastante custosa, e ainda tem uma peculiaridade, porque quanto mais, especialmente a partir dos anos 50 e 60, especialmente dos anos 60, 70, os edifícios de escritório de trabalho eles começaram a ter componentes tecnológicos que tornam eles muito diferentes dos edifícios onde nós habitamos, moramos. Então, esse retrofit é bastante custoso. Agora é uma necessidade, e aprender a fazer retrofit é uma necessidade de uma cidade que precisa aprender a controlar a expansão urbana. Então, a gente precisa entender, se a gente quer ser uma cidade que cresce na mesma mancha urbana, a gente precisa ser uma cidade que faça mais
retrofits. Então, o Reviver, ele responde uma urgência, são mais de 500 negócios fechados no centro do Rio. Se voltarmos numa condição híbrida, se as pessoas começarem a passar 2 dias em casa da semana, isso é um impacto drástico nesse tecido socioeconômico que foi montado para atender essa cidade de 8 horas por dia. Então, a gente precisa fazer com que o centro do Rio passe a ser uma cidade de 24 horas por dia com mais funcionamento. Então, o Reviver, ele usa instrumentos do plano diretor vigente para poder apresentar já uma resposta. Os outros temas, me ajuda aí, Diana. A primeira pergunta foi se estão previstas novas operações consorciadas ou novas centralidades, né, no macrozoneamento. Sim, tem o processo de revisão do Rio, que já se iniciou há 2 anos atrás, que já tem um diagnóstico que aponta uma necessidade de fomento de novas centralidades. A região metropolitana do Rio ela é mononuclear. Os empregos se concentram de uma maneira muito intensa no centro do Rio. Há uma necessidade de permitir com que atividades econômicas possam se espalhar de uma maneira melhor. Sem sombra de dúvida, de novo aparece o protagonismo da Zona Norte, na medida que é uma região que se articula com outros municípios, é uma região muito estratégica e também é uma região que ainda concentra empregos. Entretanto, a cidade ela se desenvolve em outros lugares. Isso tem a ver com a oferta dos adensamentos na cidade. É preciso entender que os solos urbanos competem entre si, entre diferentes áreas da cidade. E no Rio de Janeiro, uma cidade litorânea, o protagonismo do valor do solo próximo dessa condição de amenidade natural, ele assume um protagonismo muito intenso, que aumenta muito essas assimetrias e as desigualdades na cidade. A gente precisa fazer com que a Zona Norte assuma um protagonismo urbanístico como já houve no passado. E uma ideia é, então, que alguns desses centros possam ser fruto de operações urbanas consorciadas, simplificadas, com o objetivo de poder, então, se converterem ali em centralidades mais dinâmicas. E a última, por favor, prometo que eu vou ser conciso. Então, se de um lado, né, esse macrozoneamento vai permitir um maior controle aí da apropriação do solo, por outro, eles estão perguntando como é possível evitar a gentrificação, né, no centro, nesse processo de inovação e adensamento. A gentrificação, ela se combate com superávit de produção habitacional. Então, esse é um ponto pacífico. A gente precisa, o Rio de Janeiro é uma das cidades com menor produção habitacional por 1.000 habitantes. A gente precisa produzir mais habitação. A cidade produziu habitação recentemente no ciclo do Minha Casa Minha Vida. Acho que é uma experiência consensual no Brasil, de que isso foi um subsídio muito mal aplicado. É um subsídio hoje que criou, que tem repetido o erro do BNH, subsidiando moradia de estratos de média e não atende nem mais a faixa 1. Então, a cidade precisa, toda ela, ter uma oferta de habitação de qualidade. Agora, essa oferta de habitação de qualidade precisa acompanhar o transporte, que é um princípio de planejamento, não é nada original nem genial, é um princípio muito simples, mas que não acontece no Rio de Janeiro e que não acontece em muitas cidades no Brasil. E isso tem a ver com uma capacidade de produção. A gente precisa produzir mais. Quanto mais produzirmos próximos ao transporte de alta capacidade, mais acesso a serviços públicos, a oportunidades, ao acesso a essa riqueza coletiva que é a cidade a partir desse mecanismo. É claro que é necessário também inaugurar novas políticas habitacionais e, para fechar, o Reviver, ele traz uma possibilidade de locação social, que é um piloto que nós queremos inaugurar nesse grande deserto de soluções habitacionais que nós temos no Brasil.
ótimo. Obrigada. Perfeito, Washington, obrigado. Marta, nós vamos para a última pergunta. Eu vou pedir agora que as respostas sejam breves. A gente, infelizmente, enfim, tá com uma participação aí da audiência realmente intensa, não conseguimos percorrer tudo. Eu já antecipo aqui, já renovo o convite para um novo debate mais para frente com os dois secretários. Sei que é dificuldade de agenda, mas acho importante e mostra a relevância e a importância desse debate. Então, Marta, uma última pergunta e depois eu faço aqui o encerramento, por favor. Bom, já que é uma só, juntando três perguntas feitas pelo Ivan Malho, pela Lucila Lacreta e pelo Chico Lima, eles focam a questão da revisão. O Ivan menciona que o César diz que a revisão vai abordar apenas as diretrizes, mas ele lembra que o artigo 40 deixa em aberto esse ponto. Então, como seria? E a Lucila diz que que quando o secretário menciona centro expandido, ao que ele se refere? Aquele que é que o mercado imobiliário quer verticalizar, ou o centro da cidade que está totalmente abandonado? Eu exatamente não sei qual é o enfoque que ela gostaria na resposta. E o Chico Lima diz: vão ser respeitados os direitos dos moradores que no loteamento assinaram a obrigação de respeitar a legislação? Eu tenho a impressão que essa pergunta, o César já deve ter dito que não vai mexer na lei de zoneamento. Me parece que essa pergunta já foi respondida pelo César. E tem um ponto que foi perguntado para o Fajardo e que não foi tocado por ninguém, é a questão do Muzuma em relação ao tipo de ilegalidade que tem lá no Muzuma, se ele poderia explicar um pouco mais como é a questão de água, esgoto, luz, etc., numa situação de ilegalidade. Eu acho que esse ponto é interessante porque mostra que a irregularidade e a ilegalidade mudaram de patamar nos últimos anos. Eu acho que isso acontece tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, principalmente com a entrada das milícias. Então, acho que são questões bastante fortes, que merecem talvez uma rápida reflexão. César, começando por você, por favor. Sobre os pontos, Marta, que você colocou, sobre o centro... Os colegas que colocaram. Sim, que você citou, desculpa. Sobre o centro da cidade, quando a gente fala em adensar o centro, moradia no centro, passa por uma grande requalificação do centro. Evidente que a gente não pode pensar em dispor de moradia se a gente não melhorar o ambiente, né, trazer equipamentos públicos de qualidade. Hoje, para você ter uma noção, até outro dia, as secretarias municipais elas eram todas espalhadas. Hoje nós conseguimos trazer quase todas aqui para o centro da cidade, faltando ainda 3 secretarias para estarem lotadas aqui no centro. É isso que vai trazer para a gente um processo de requalificação. Temos aqui um programa que chama Triângulo SP, que é o Centro Velho de São Paulo, no qual nós estamos com um projeto turístico de incentivo a bares, restaurantes e por aí vai. É justamente trazer vida, trazer requalificação aqui para o centro. E esse é o DNA daquilo que eu disse para vocês, da revisão que nós estamos fazendo, que nós queremos fazer, na verdade, que é adensar, trazer moradia para o centro da cidade, né, e ao mesmo tempo a gente poder gerar, né, preparar o terreno para que haja uma geração de emprego na periferia. E tudo isso se passa, Marta, por como nós falamos aqui, por esse grande processo de participação. Sábado nós estamos publicando o edital de chamamento público. É muito importante, eu peço que todas as entidades que queiram participar, que queiram contribuir nesse processo, se cadastrem para que a gente possa ter um processo organizado, um processo estruturado, né, sem a gente perder o foco do processo. Quinta-feira agora, nós iniciamos oficialmente as discussões com a sociedade através do Conselho Municipal de
política urbana. Até hoje, tudo que foi conversado, tudo que foi dialogado, era muito, olha, aguarde que no momento oportuno as discussões se iniciarão. E ela começa oficialmente na quinta-feira agora com o Conselho Municipal de Política Urbana. E com as entidades, todos aqueles que estiverem cadastrados e quiserem participar e se reunir conosco, participar de audiência, é a partir de maio, mas precisa se cadastrar. Vai ter ao longo do mês de abril inteiro para que vocês possam, ou para a entidade que queira, possa aí se cadastrar para que a gente possa construir junto esse processo. E, por fim, eu quero garantir, reconhecer a legitimidade da preocupação de todos do processo híbrido que nós estamos citando, tanto aqui quanto será feito no Rio pelo Farjado, mas fiquem tranquilos que a ideia é levar o acesso para aquele que não tem possibilidade de tê-lo. Quando eu digo levar o acesso, eu não estou dizendo que nós vamos instalar uma antena de uma operadora de telefonia em cada esquina. Nós vamos, num período, dispor de um equipamento digital para que aquele que queira participar possa participar, como eram feitos nas audiências públicas. Você vai ficar um período num distrito, um período em outro distrito, e assim nós vamos fazer as ativações, seja um computador, seja um tablet, seja um caminhão, eu não sei, e, claro, usar sempre as estruturas públicas que já estão disponíveis para que a gente possa economizar e ganhar aí tempo e mão de obra. Eu acho que é isso. Washington. Olha, falando sobre o tema da Mosema e dessa ação de grupos criminosos chamados milicianos da produção habitacional, acho que isso, para mim, tem tudo a ver com o fato da gente não orientar a produção do uso do solo para a produção habitacional como a ação prioritária. Eu acho que na medida que a pandemia até impõe um questionamento sobre o edifício de escritórios, né, a gente também precisa entender que essa produção de edifícios de escritórios tem sido há muito tempo no Brasil um dos principais motores do mercado imobiliário. E a gente não... o protagonismo da produção residencial acontece a partir do Minha Casa Minha Vida, que paradoxalmente produziu um impacto urbanístico muito ruim nas cidades. Então, o que aconteceu na Mosema, que é isso, uma obtenção de terra pública por violência, é um fenômeno que acontece em várias áreas da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Existe uma dimensão de, como eu já falei aqui, de fragmentação das leis da cidade, existe uma regulamentação que não consegue absorver uma demanda, existe falhas de fiscalização e existe uma má alocação de subsídios públicos. Então, os subsídios públicos estão indo hoje para faixa de 3 a 6, especialmente a faixa de 6 a 10 salários mínimos. Então, continuamos fazendo dessa maneira e não há nenhum comentário, por exemplo, sobre a possibilidade de fazer locação social, que é algo que queremos inaugurar no Reviver Centro, que é uma lei que utilizou todos os recursos digitais. Tivemos várias enquetes públicas, a minuta ficou em consulta pública para opinamento, o que mostra que é possível, sim, usar esse ambiente para a gente poder continuar discutindo a cidade. Para concluir, ninguém tem a pretensão de achar que a cidade fica pronta ou que o plano diretor resolve a cidade, mas a pandemia traz alguns temas com urgência, e para mim, eu não tenho dúvida de que o tema prioritário é assumir um compromisso com produção habitacional. Isso significa, então, fazer com que o solo possa realizar aquilo que diz a nossa Constituição, que é a sua função social, que é poder abrigar e oferecer qualidade de vida para as pessoas, que não é algo que tenha acontecido.
e em tempos de muita bonança, de muita saúde, não foi algo que fizemos nesse país. Então, talvez esse momento agora da doença, a gente possa ver a realidade como ela é, e é sempre melhor planejar em momentos duros do que planejar em momentos de bonança. A gente costuma errar muito quando faz planejamento em momentos de muita bonança, e não é um momento ideal, mas eu acredito que é possível fazer um bom planejamento nesse contexto duro, apesar dos pesares, ele dá uma agudez para a realidade. Obrigado, Tomás. Obrigado a você, Washington, obrigado ao César, acho que foi realmente uma oportunidade muito especial aqui estar com vocês, enfim, ver o desafio, né, dimensionar o desafio, participação muito intensa da audiência também, um agradecimento aqui às manifestações com as diversas, enfim, vontades, interesses, enfim, representações. Eu acho que é isso que a gente pretende a partir dessa discussão aqui da revisão, né, dos planos diretores, nesse caso São Paulo e Rio de Janeiro, né. Eu queria só ressaltar, eu acho que o Washington colocou muito bem, e o César, quer dizer, a função do gestor público face a esses instrumentos e a esse contexto que a gente tem. Quer dizer, a cidade não pode parar, né? Claro que a gente não está aqui nos defendendo a precipitação, nem a sobreposição de qualquer preceito legal, formal, institucional e democrático, principalmente. Acho que a cidade, de fato, ganha esse peso do espaço da discussão, do conflito, da manifestação, mas principalmente do acerto para uma cidade que tem que andar para frente. As nossas cidades não estão bem, acho que isso nós todos estamos de acordo. Então, de fato, acho que esses momentos de revisão no instrumento, como a importância desse, é o momento da gente definir como sociedade qual é o caminho que nós queremos seguir, porque nós sabemos que essas cidades não são inclusivas, não são justas, não são eficientes e não são sustentáveis. Eu acho que a pandemia, como o Fajardo muito bem pontuou, expôs isso de maneira exponencial. Então, acho que há uma agenda urgente e essas discussões servem para isso, para a gente achar os consensos e as convergências do que resolve, se não os interesses de todos, mas seguramente, eu gosto sempre de falar o que o Sérgio Fajardo falava em Medellín, que era cidade para as pessoas, mas governar para a maioria. E a maioria da nossa população está vivendo com muita dificuldade, é ela que tem que ser atendida, é ela que tem que ser priorizada. Então, muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui para fazer a apresentação dos nossos próximos webinars. O próximo webinar do ciclo de revisão do PDE de São Paulo será os casos de Belo Horizonte e Recife, que são duas cidades que passaram. Recife acabou de aprovar o plano diretor, Belo Horizonte já faz 2 anos, e nós vamos trazer exatamente como foi esse processo. Então é daqui a um mês, então eu não trouxe aqui um slide ainda, mas já fica o aviso. O próximo é esse ciclo de a grande concertação, que são as lições do Espírito Santo. O Espírito Santo foi um estado que teve dominado pelo crime organizado, suas instituições extremamente combalidas, enfim, dominadas e enfim, sujeitas a interesses escusos, e um estado que fez a sua lição de casa. Hoje é um estado que tem indicadores sociais, indicadores econômicos muito positivos no país. Isso é fruto de um livro lançado pela editora ABEI, do professor Carlos Melo, da jornalista Malu Delgado e do Milton Seligman. E o primeiro convidado desse ciclo é o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Isso é na quinta-feira, dia 8. O outro ciclo que eu gostaria de convidar vocês é um ciclo que foi adiado por causa, é a última etapa do ciclo de planos de ação local, planos de bairro e instrumentos urbanos. Ele foi adiado por conta do feriado. A nova data é, então, 12/4, e nós vamos trazer o caso de Buenos Aires, que é o plano de intervenção integral em assentamentos precários. Então, eu queria muito agradecer a presença de todos, Marta e Diana, realmente pela participação aqui, pela, enfim, excelência aqui nas colocações das perguntas, e espero revê-los a todos em breve. Então, muito obrigado, e obrigado ao pessoal aqui, a nossa técnica aqui, que nos manteve aqui firmes mais esse ciclo de webinars. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, parabéns aí pela iniciativa.